Amados irmãos de jornada, presentes aqui na sala, encarnados ou mesmo aqueles que nos assistem à distância, também desencarnados ou não, namastê. Penso eu, queridos irmãos, e é bem plausível, que a transmissão do trabalho que acontece aqui entre nós não ocorra só no plano físico, para aqueles que estão encarnados. Também é retransmitido em planos sutis, onde irmãos interessados ou levados por necessidades nos assistem. O nosso querido Nelson, em suas palavras iniciais, citou fragmentos do 5º Evangelho, o Evangelho de Tomé. É um apócrifo, ou seja, ele não faz parte das escrituras sagradas que oficialmente nós conhecemos. Mas hoje sabemos que esses apócrifos contêm muitas verdades pela capacidade de discernir aquilo que realmente tem a ver com o ensinamento do Mestre ou não. E o Evangelho de Tomé, o 5º Evangelho, sim. E é possível que não tenham sido colocados junto às Escrituras, ou porque aqueles irmãos não tinham a capacidade de compreender a sutileza e a profundidade do que ele dizia em seu Evangelho, ou porque perceberam que iriam dar liberdades àqueles que o conheceriam e impossibilitariam criar uma casta religiosa que teriam domínio e poderiam manipular a sociedade. E esse Evangelho diz assim, mais ou menos assim: o reino de Deus está em vós, não em construções de pedra ou de madeira. Lasque uma madeira e você me encontrará. Levante uma pedra e eu estarei lá. Quem compreendeu o significado dessas palavras não conhecerá a morte. Ele cita, assim como nosso querido irmão Sérgio aqui falou, que Deus não é uma entidade à distância. Ele não é uma coisa longe, fora, mas sobretudo dentro de nós. Assim como uma única célula do dedão do meu pé está contida em meu espírito, assim como eu estou contido nela. É uma única célula lá no dedão do pé, mas esse espírito que anima todo esse ser, está nela e ela está em mim. A essência da vida dessa única célula é meu espírito. Todos nós aqui somos manifestação dessa divindade imensurável. Cada um de nós, ele está em nós e nós nele. E a gente precisa viver isso. A casa espírita tem, sobretudo, a finalidade de fazermos a gente compreender isso. É por isso que tem o estudo, o esclarecimento. É por isso que fala tanto em Deus, na potência divina em você, que você pode realizar, que nós estamos aqui em evolução, isso é um processo de aprendizado. É por isso que Emmanuel falou que estamos a caminho dos anjos. Assim como o cão, a consciência de um cão está a caminho do ser humano, o ser humano está a caminho do anjo, o anjo a caminho do arcanjo, o arcanjo a caminho do Cristo. E tudo isso é manifestação de Deus em variados níveis. O verme, Deus, manifestação de Deus. Deus está nele e ele está em Deus. Um animal unicelular, uma única célula. Deus está nele e ele está em Deus. Uma subpartícula atômica, que é a menor coisa que a gente agora compreendeu que existe. Deus está nele e ele está em Deus. Aquilo é uma manifestação de Deus. E a casa espírita tem a finalidade de trazer isso. Parar com essa ideia da distância, de que está fora. Quando eu faço uma prece, que eu curvo minha cabeça em reverência, não estou reverenciando uma entidade fora de mim.
é no plano físico uma forma de manifestar respeito. Não é assim que a gente mostra respeito? Se curvar. Mas eu não estou me curvando a uma entidade distante. Eu estou me curvando à presença divina em mim mesmo. Cedendo espaço do meu ego, ignorante, egoísta, voltando-me na medida do meu possível para essa entidade e pedindo que ela se faça presente. E ajude esse ego ignorante a encontrar ela e ter uma relação íntima, em uníssono, para que eu seja, na medida de minhas possibilidades, manifestação de Deus para o outro, para mim. E a casa espírita tem essa finalidade. É por isso que tem tanto esclarecimento. A finalidade da casa espírita não é curar corpo nenhum, não é curar mente, não é curar emoção, o nível emocional, não é curar físico, não é. Essa é a forma que próprio Jesus planejou para chamar atenção para o que ele tinha de ensinamento. Jesus não veio à terra curar ninguém, não era a finalidade precípua dele. Ele não veio só para curar cego, para curar coxo, não. Mas imagina, se ele não tivesse feito essas proezas impossíveis, até para hoje, né? Alguém hoje, a nossa ciência hoje, cura um cego de nascença? Não, né? Imagina então, naquela época, um homem sem instrumento nenhum, apenas com a sua palavra, que era divina, e mais o conhecimento da espiritualidade que nós estamos engateando no aprendizado, que é usar o ectoplasma, né? Fazer substituição, como o próprio Dr. Paulo Frutuoso fala, que ele viu uma das válvulas do coração ser substituída, ser retirada, enquanto outra era colocada com um ser humano vivo. Ao mesmo tempo que aquela doente era retirada, outra era sendo criada pelo ectoplasma e foi tirado. Quer dizer, se esses irmãozinhos, que apesar de muito iluminados, sabiam como fazer, que dirá o divino mestre, a suprema manifestação do Pai na terra. Então, não é a cura, a essência do trabalho espiritual no mundo. Jesus não falou, a cura de vossa cegueira te libertou, a cura de teu aleijão te libertou. Não, o que ele falava que libertava? A verdade é conhecimento. Ele queria nos dar autonomia para vivermos Deus em nós e para o outro. E a casa espírita, e todo lugar no mundo, seja outros segmentos religiosos, que estejam com a finalidade de fazer a pessoa entender isso, estão seguindo o Evangelho do Mestre. O Evangelho do Mestre veio para nos dar autonomia, não criar dependência. Mas voltando, por que ele curou daquele jeito? Se ele não tivesse feito aquilo, alguém iria dar ouvido a ele? Se ele não tivesse feito aquelas proezas, alguém iria buscar para ouvir o que ele tinha a dizer? Não, né? Ele botou em xeque todas as crenças, tudo que se acreditava na época, porque os supostos religiosos representantes de Deus na época não faziam isso. O Sinédrio, né? Representavam Deus na terra, não conseguiam fazer isso. Então ele queria chamar a atenção de que ele veio falar a verdade e ele tinha conhecimento de causa. E assim todos resolveram ouvi-lo. Porque se ele não tivesse curado ninguém, principalmente naquela época em que os espíritos eram muito mais insensíveis, mais imediatistas do que nós ainda, mais materialistas do que nós ainda, ninguém iria ouvi-lo. E mesmo assim, quantos foram que foram ouvir a ele? Primeiro 12, depois 500, e até hoje não temos irmãos que ainda não ouvem. Então a finalidade de uma casa espírita é esclarecer, dar autonomia para você realizar a sua cura. Se existe uma cura que a casa espírita tem a finalidade de realizar, é a cura do espírito. E ela passa por acabar com a ignorância de sua natureza divina, de como funcionam as leis divinas, de como é a prolongação da vida, para falar a verdade, como é a vida real, que não é o do lado de cá, é do outro lado. Para que você tenha escolha e para que você use os atributos divinos em você, em benefício seu e do outro.
Desperte, aprimore. Porque nós não vamos ficar num plano humano. É uma passagem. Assim como passamos pelo mineral, vegetal, animal, vamos passar pelo reino humano. Espírito puro passou pelo humano. Eles não têm necessidade de encarnar. Eles não têm mais karma para expiar. Por que vem? Por uma missão, por amor. Mergulham na matéria, quando necessário, segundo a vontade do Pai, pelo bem de uma quantidade imensa de irmãos necessitados, ainda em estado de ignorância como nós. E nada lhe é imposto. Já ouviram falar em disciplina consciente? Alguém já ouviu falar nisso? Disciplina consciente. É aquele que não é cobrado de nada, não precisa de um regulamento sequer, porque ele não deixa de cumprir, em virtude da sua consciência, não aceitar que ele descumpra alguma coisa. Disciplina consciente. Ninguém lhe cobra nada. Ninguém nem lhe alerta nada. Ele tem a responsabilidade e cuida para que aquela sua responsabilidade seja cumprida, sem que ninguém tenha que nem lembrá-lo de nada. Isso é disciplina consciente. Espírito puro vive a disciplina consciente de viver o amor à verdade. Pelo contrário, ele busca isso. Nada é imposto a um espírito puro. Ele se impõe, auto-impõe, porque ele quer amar e conhecer cada vez mais profundamente Deus. O espírito puro quer ser um anjo, o anjo quer ser um arcanjo, o arcanjo quer ser um Cristo. E o Cristo quer alcançar outros níveis, porque Cristo é um grau hierárquico das entidades no universo espiritual. Para nós tem que ser imposto. Se não fossem as aflições, alguém estaria aqui nessa sala ouvindo essa conversa? Alguém aqui estaria aqui interessado nisso? Se não fossem as aflições, as infelicidades, os equívocos, as mágoas, as dores, as doenças e tudo que nos aflige. Sabe por quê? Nós ainda precisamos disso. Nem com aquilo que a gente gosta, se interessa e vive no mundo, a gente tem disciplina consciente. Às vezes não temos disciplina consciente para cuidar de filhos, para cumprir sua profissão adequadamente em benefício do outro, mais do que pensar em ganhar dinheiro. Não temos disciplina consciente para viver na sociedade respeitando o direito do outro. A gente ainda chega a ver pessoas dirigindo pela rua e jogando lata pela janela, lixo pela janela. Não poderia guardar para depois jogar em casa? Precisa alguém reclamar, cobrar? Não, quem tem disciplina consciente não precisa. Ele se autorregula buscando aquilo que é de caráter, aquilo que é de respeito, aquilo que é moral, ético e que é bem para si e para o outro. A Casa Espírita tem a finalidade também de fazer a gente questionar essas ideias, porque a gente precisa mudar lá fora. Não adianta vir em Casa Espírita, ligar o modo Frei Luiz. Entra na porta, muda o modo Frei Luiz. Não fala palavrão, não fala alto. Às vezes consegue não pensar negativo. E aí quando sai daqui você desliga o modo Frei Luiz e volta a ser exatamente como você é, mesmo encantando-se por aquilo que foi falado, que tanto foi legal de ouvir. Que bom! Faça o teu mundo ser aquilo. Faça pelo menos a psicosfera à sua volta vibrar isso. Porque se você é aquilo e está se esforçando por viver, em volta de você tem a psicosfera daquilo. Sabe aquelas pessoas que chegam em determinados ambientes e só a presença dela muda o ambiente? Olha, tem para o bem e para o mal, tá? Tem aqueles que chegam e o ambiente tranquilo fica pior. Mas tem aqueles que chegam e harmonizam o ambiente sem impor nada a ninguém, não cobra nem nada de ninguém. A simples presença faz com que aqueles irmãos que o conhecem se portarem melhor em respeito. Aquilo é a presença espiritual dele, o campo energético dele tocando os outros. Porque os outros que estão indisciplinados também são filhos do Pai, só estão ainda equivocados. Que a natureza desses outros também é alcançar esse estado de espírito, de harmonia consigo, criando harmonia e bem para o outro. Gandhi fez isso com uma nação inteira, ele libertou uma nação inteira assim. A força moral é dele. Fez com que muitos o seguissem e ele libertou a nação sem um tiro sequer. Coisa que na história da humanidade não existe. Nação liberta do jugo de uma outra nação poderosa sem uma guerra. Não é conhecido na história, a não ser a história da Índia. Então essa é a finalidade de uma casa espírita. O esclarecimento.
A cura é para dar um alívio. A cura é para que você possa estar em melhores condições até de se concentrar, porque um corpo doente, sofrido, com dor, dificulta o raciocínio. A dor, às vezes, oprime tanto, fica difícil até você pensar, lidar com o raciocínio. Então, há essa ajuda sim. Além de afastar aqueles irmãos que podem estar nos perturbando por equívoco, irmãos nossos, confusos ainda no plano espiritual, que nos perseguem. Afastar eles um pouco, facilita um pouquinho para a gente. Mas é a mudança que nos cura completamente. É a mudança sua. É a vivência do Cristo em você. Não se pense incapaz disso. Porque vai acontecer. Agora, quando? A escolha é sua. Pode acontecer daqui a 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos. Deus é eterno e te fez imortal. Então Ele pode esperar todo o tempo. E você tem todo o tempo para realizar. Você não vai poder dizer nunca: meu Pai, o Senhor não me concedeu tempo suficiente para mudar. É como? Eu sou eterno e você é imortal. O que você precisava? De 2 eternidades? 3, 4 eternidades? Uma eternidade não é suficiente? Então vamos realizar isso. Curar o corpo sem curar o espírito vai tirar você de uma aflição para outra. Você só muda porque você continua ignorante, não sabe fazer escolhas, não lida com a lei divina de acordo. Vai voltar. Se não voltar essa aflição, volta outra. Se torna outra. Nós estamos no mundo só trocando de aflições. Trocando de aflições. Vamos parar com isso quando vivermos. A mensagem do Mestre é simples. Ela é plausível, ela é praticável. Não é uma coisa fora da realidade, não, utópica, não. Ela é praticável. Alguns irmãos mostraram isso. Não precisa que você saia da sociedade, vá para uma caverna, para um templo, que você agora comece a caminhar como mendigo, não coma, não beba e viva orando. Não é isso. O projeto é em meio à sociedade, com todas as atribuições da vida social, familiar, profissional. Usar tudo isso para aprimorar o que é atributo de espírito: paz, respeito, compaixão, fraternidade, amor desinteressado, perdão, humildade, paciência, e aí vai. O mundo não fornece essas oportunidades de a gente fazer isso? Todo tempo tem um exercício de paciência, de respeito, de paz. É essa a finalidade de a gente estar no mundo. E não de ficar apontando os outros, culpando os outros e continuando achando-se o melhor. Curem seus espíritos. Porque o que nos aguarda, as bem-aventuranças, é um nível de felicidade inimaginável para nós. Nos sonhos utópicos mais elevados que a gente tem de felicidade, não chega perto da real felicidade. Meus irmãos, nesse momento agora, hoje exatamente, um trabalho espiritual fantástico e muito abençoado está acontecendo e não ocorre em templo nenhum. Em nenhum templo está ocorrendo esse trabalho. O lugar onde estará realizando-se esse trabalho fantástico serão os cinemas. Estreia hoje Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Não é simples entretenimento. Não. Áudio, não, isso não vai falar, tu tirou da onde? Bom, meus irmãos, eu sempre faço a ressalva de que cada um que me escuta, que tire suas conclusões, se o que é ouvido da minha boca é verdade para você ou não. Mas eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Eu tiro das minhas intuições. E minha preocupação é se aquilo que eu vou falar traz algum benefício ou pode prejudicar. Eu nunca sei o quanto é minha escolha ou o quanto foi me sugerido pela espiritualidade. E sempre haverá esse tipo de dificuldade. Sempre haverá em algum nível isso. Mas se você não o faz, digamos que esperasse-se perfeição no mundo para haver trabalho espiritual no mundo. Haveria trabalho espiritual no mundo?
do jeito que nós somos? Então é em meia imperfeição que o Cristo espera que cada um vá tentando, exercitando e vivendo a espiritualidade no serviço ao outro. Então, meus irmãos, vão ao cinema. Nesse cinema haverá curas do corpo? Não. Não só no plano físico, mas irmãos do plano espiritual estarão presentes assistindo. O quantum energético que vai ser formado nessas 600 salas do Brasil não é para nós só, é para a humanidade. Vai se formar um quantum energético para o Cristo fazer valer e acontecer a regeneração. Porque nós participamos disso. Não é Ele atuando e nós omissos, não. Não, participamos efetivamente. Lembra? Deus está em nós. Precisamos usar a cota de Deus em nós para, junto, fazer isso acontecer. Eu tinha dúvida se eu devia falar nesse tema ou não. Como eu falei, né? Eu nunca tenho certeza o quanto é minha escolha ou quanto vem da espiritualidade. Quando eu sentei na mesa aqui, olha o que eu encontro na mesa. Não tem lugar nenhum aqui, ó. É exatamente um cartão falando disso. É por isso que eu estou citando. A espiritualidade não me surpreende mais não, mas era sempre um jeito de confirmar. Fala, porque tem. Aqui, ó. Nosso Lar 2, missionários. Então vão assistir. E lembre-se, vocês lá, emocionem-se, abra o coração à presença do Senhor da vida, para que a água da vida, essa fonte jorre de você, não só para aqueles presentes, mas fora dos muros, fora das fronteiras, para a nação, para o mundo, para a família humana, encarnados e desencarnados, porque é isso que vai acontecer. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, assista o podcast que foi lançado recentemente de um canal chamado Paranormal Experience, é experiência em inglês, né? Lá foram convidados Wagner Assis, que é o diretor do filme, e Ed Celulari para falar. E foi assistindo esse filme que eu senti, assistindo esse podcast, que eu senti o que eu sinto quando eu me preparo para o trabalho, quando eu chego aqui. A cabeça começa um estado maravilhoso de ser, de alegria, de euforia. Eu sinto logo que não sou eu, tem alguém ajudando. Então assistam para que vocês entrem nesse crime ao assistir o filme. Poxa, John, não quer dizer que quem entrar cego vai sair enxergando? Pô, se eu entrar coxo, com problema na perna, não vou sair mancando? Olha, se é uma cegueira que precisa ser curada, é do espírito que não vê o amor e a verdade, e que não vê Deus no outro, a ponto de se esforçar para lidar com ele com justiça e com respeito, sem deixar de ter a firmeza para impor a ele aquilo que precisa ser imposto, se ele ainda pratica mal, ou se ele está tentando prejudicar você ou o outro. E se existe alguma legião a ser tratado, é essa do nosso sentimento, que abusa o outro, usufrui do outro, manipula o outro, que não dá, mas quer receber muito, que destrói emocionalmente o outro. Esse é uma legião a ser tratado. E com certeza, espíritos sadios não têm corpos doentes, não nascem cegos fisicamente, ou com qualquer doença que seja, porque isso é expiação exatamente das escolhas equivocadas do passado. Então lembre-se, vá fazer parte. Para aqueles que não têm problema, mas estão na busca do despertar, com certeza haverá um upgrade, para que você vá um pouquinho mais além daquele esforço que você está fazendo. E por merecer estar fazendo esse esforço, não por si, mas por toda a humanidade e por aqueles principalmente que estão à nossa volta. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Namastê.